Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes. Aqui quem fala é Flávio Lemos. Estou aqui em mais uma edição do Onde Investir, agora em outubro de 2020. Não esqueça de curtir, hein? E se inscrever no nosso canal. Setembro terminou em meio a uma quase unanimidade. Foi um período de perda generalizada para as principais classes de ativos, da renda fixa às ações, com exceção do dólar. Todo investidor precisa de uma alternativa para aplicações com baixo risco e liquidez imediata. Essa reserva de emergência serve tanto para cobrir gastos inesperados, quanto para aproveitar oportunidades de investimento. A contrapartida para a comodidade de um investimento desse tipo são ganhos mais modestos. Entretanto, prejuízos, por menores que sejam, não estão no radar dos aplicadores. Esse mês a renda fixa deu negativa no Brasil. As aplicações em fundos DI, em tese, oscilam de acordo com a variação na rentabilidade dos certificados de depósitos interfinanceiros, o CDI, mas em algumas situações as cotas podem ser negativas. Momentos em que vários fundos DI têm perdas mensais são indicadores de graves problemas no mercado financeiro. A pandemia levou governos ao redor do mundo, incluindo o Brasil, a adotarem medidas de estímulo para evitar uma deterioração ainda maior da atividade econômica, fruto da implementação de medidas de isolamento social. Aqui, no âmbito fiscal, as principais medidas implementadas incluem o auxílio emergencial a pessoas em situação de vulnerabilidade financeira, o benefício emergencial de manutenção de emprego e de renda e o auxílio financeiro aos estados e municípios, além do aumento e realocação de gastos do sistema de saúde. O problema atualmente é que com esses gastos emergenciais para combater os efeitos da pandemia do novo coronavírus, muitas determinações se tornaram incompatíveis com as regras vigentes do equilíbrio fiscal. E como o governo não consegue estabelecer um rumo claro sobre o futuro das contas públicas, a pressão sobre o Tesouro Nacional aumenta. O resultado desse aumento de gastos é um déficit primário esperado a exceder os 12% do PIB esse ano, frente a uma meta inicial de 2,1% do PIB. E uma dívida bruta que deve alcançar a marca de 93% do PIB, saltando de 75,8% em 2019. No dia 10 de setembro, o Tesouro Nacional realizou o maior leilão da sua história, ofertando mais de 46 bilhões, cerca de 11% em LFTs, que são os títulos Selic, os títulos pós-fixados. O volume muito expressivo impactou negativamente as expectativas dos agentes por indicar que o Tesouro ainda tem muita necessidade de recursos, elevando, portanto, a percepção de risco em relação ao Brasil. Isso levou à exigência de mais prêmio para compensar o risco futuro, principalmente nos títulos pós-fixados, que contam com menor liquidez do mercado, elevando o risco. O movimento continuou nos dias seguintes, com o mercado se ajustando à nova realidade. No blog Ponteiro do Brasil você pode acompanhar o gráfico do spread que foi aumentando a LFT. A LFT paga Selic, mas de repente um ágio ou um deságio. E agora estão cobrando esse ágio. Tá? Era 0, 0,3, agora hoje, dia 1º de outubro, já chegou a 0,20. Então, essa parcela pré, desse prêmio a mais, é que está fazendo a rentabilidade ficar negativa. A aversão a risco pode ser acompanhada das expectativas do mercado para os juros no futuro, refletidas na chamada curva DI futuro. Para entender, você também pode consultar no blog Ponteiro do Brasil o gráfico que mostra os diferentes dias a curva do mercado futuro em datas futuras. Então, a desvalorização da LFT, o Tesouro Selic, logo também dos fundos DI de renda fixa que aplicam nesses títulos, é consequência da maior percepção do risco fiscal no Brasil, o que levou os investidores a pedirem mais prêmio nos leilões do Tesouro Nacional. No entanto, o efeito sobre esses títulos é mínimo, mas é negativo, cerca de menos 0,3% no mês de setembro. A nossa sinalização é evitar os papéis do Tesouro Selic e os fundos DI simples e aumentar as transações com o Banco Central. Então, a alternativa tem sido os diversos tipos de certificados de depósito de instituições financeiras indexados à variação do CDI. Muitas modalidades possuem a garantia adicional da FGC e algumas são isentas de imposto de renda sobre investimentos. Tendo dúvida, manda um e-mail para mim ou marca uma consulta comigo, que eu teria o maior prazer de dar as recomendações para esse tipo de investimento. Mas eu só dou para os meus clientes. O momento é de paciência, mas também de busca de oportunidade. Não espero uma valorização ou normalização rápida no mercado no curto prazo, mas precisamos estar alertas às oportunidades que começam a surgir. E nessa fase atual, temos um ambiente de maior incerteza que pode trazer mais volatilidade e, eventualmente, acomodações ou correções em algumas classes de ativos.
Flávio, o cenário que o investidor sempre precisa analisar o que está precificado nos ativos vis-à-vis o cenário que está se concretizando no dia a dia. A incerteza das eleições americanas preocupa, dadas as enormes diferenças nas plataformas econômicas dos dois candidatos. Tem uma conta que está virando consenso no mercado, que é uma conta meio de padaria. Se o Biden for eleito, ele volta à alíquota de IR das empresas, e isso pode fazer que as empresas do S&P se desvalorizem. Uma coisa que aumentou muito nos Estados Unidos foi o lucro nas empresas, seja por benefícios fiscais, seja pela situação mais monopolista. Então as margens das empresas do S&P estão bem mais altas do que jamais foram, e não tem outra explicação do que a menor competição. O republicano e o democrata divergem em inúmeros pontos, na reabertura da economia, na postura em relação à China, no papel da polícia e importância de lei e ordem, na escolha da vaga na Suprema Corte, aborto, Obamacare, aquecimento global, até sobre quem é mais inteligente. Então no blog .telebrasil.com você pode olhar quais são os setores que vão ser mais impactados pela vitória do Trump e pela vitória do Biden. Então, por exemplo, o Trump defende fontes de energia e apoia a indústria automobilística nacional. O Biden tem metas agressivas de descarbonização e é antipetróleo. Ele também tem um Green New Deal, que pode aumentar a demanda por prata para energia fotovoltaica, energia solar. Então, são coisas assim. Então, lá no blog você consulta que tem tudo lá. Outro fator não menos preocupante é a segunda onda, que está aí aparecendo na Europa e algumas cidades dos Estados Unidos. A diferença por hora é que o número de letalidade é menor que na primeira onda. O número de casos não tem vindo junto com o número de mortes. A grande incógnita é saber qual o prazo da imunidade de quem já pegou o corona. Se o prazo for longo, é gradativa a solução, mas se a imunidade for só de 6 meses, criaremos um ciclo vicioso. A cada crise, você descobre que não sabe nada, porque cada crise é diferente. Mas você pode se preparar para evitar a ruína. A coisa mais importante é evitar a alavancagem, porque sem ela você sobrevive a qualquer crise, mas com ela, qualquer crisezinha acaba com você. Acredito que não seja um momento de buscar ganhos transformacionais nos portfólios, um momento de paciência, parcimônia e foco. Gosto de utilizar esses períodos de maior volatilidade e realização de lucro para começar a alocar algum capital, dado que víamos falando em manter um caixa mais elevado para períodos de turbulência. Para um futuro sem susto, conheça o melhor investimento. Ou me pergunte. Para o investidor é importante entender as razões para o prejuízo dos fundos e evitar as decisões emocionais. Flávio, onde existem oportunidades? O que determina um investimento atrativo não é o cenário positivo, mas sim estar mais barato do que deveria. O fluxo de dinheiro vai procurar onde há maior potencial de retorno e o Brasil e demais emergentes acabam sendo bons suspeitos para receber esses capitais vindos do mundo desenvolvido. Nesse cenário, eu tenho recomendado para os meus clientes operações especiais estruturadas com opções. Então a gente faz uma análise de fundamentos num período mais curto, gráfico, volatilidade das séries de opções, estudo das séries em aberto, estudo da superfície das volatilidades. Depois a gente monta essa estrutura via robô e o cliente confirma no seu aplicativo. Então essas operações têm uma perda massa limitada, com um ganho proporcional de pelo menos 2 a 3 vezes essa perda, ou seja, com uma excelente relação retorno para risco. Então quem quiser e for meu cliente, é só me pedir que eu envio essas operações. É importante ter cliente com perfil agressivo. Então, se você quiser ser meu cliente, é só me ligar ou mandar um e-mail, entrar em contato com a gente. Ok? Muito obrigado. E esse aqui é mais um Onde Investir em outubro. Até lá. Não esqueça de